por que as coisas não estão acontecendo para mim. Eu tenho um propósito, ou seja, eu tenho a razão, o porquê que eu quero conseguir algumas coisas e eu estou motivada para conseguir isso. Então, por que as coisas não estão acontecendo para mim? O que está faltando? Ok, vamos partir da premissa que você tem um propósito claro sobre a razão pela qual você está fazendo o que está fazendo, para poder atingir os seus objetivos. Se esse propósito não for muito claro, pelo menos você tem uma boa ideia e você sente no coração que essa é a direção que você quer ir. Então, isso já é bastante. Muita gente fica no automático e vai vivendo a vida e não sabe por que está fazendo, só acompanha, né, o que os outros estão fazendo e não tem uma clareza sobre o que realmente quer, sobre o que é realmente importante para si. Então, você tendo propósito e essa clareza já é meio caminho andado. E se você se sente motivado, isso também é importante. Porém, vale a pena lembrar que a motivação não é que você acorde todo dia com energia para fazer o que tem que fazer e com muita vontade de fazer. Não, muitas vezes você não vai ter vontade nenhuma, você vai querer largar tudo. Mas a lembrança do seu propósito, do porquê que você está fazendo isso, vai lhe dar a motivação que pode não ser física, mas é aquela motivação emocional no sentido de vai, é por aí. Que pode ou não ser acompanhado de incentivo externo, porque a gente sabe que nem sempre a gente tem o apoio necessário dos que estão à nossa volta, não porque as pessoas sejam ruins, mas simplesmente às vezes não entendem o que estamos fazendo e no final das contas, o nosso propósito é nosso. Voltando então à motivação. Se temos essa motivação que na língua inglesa é chamado de drive, ou seja, essa coisa que impulsiona independente do que está acontecendo, né? Se nós estamos tendo a energia física, mental, emocional e até mesmo se estamos tendo ou não apoio externo, essa motivação também é muito importante para nos alavancar para frente. Porém, nós sabemos que só o propósito e a motivação não são suficientes para a gente chegar onde quer. A gente precisa tomar boas decisões, ou seja, nós temos que delinear decisões e um planejamento estratégico que seja de qualidade. Então, é muito interessante a gente ter a consciência que o que vai nos levar para onde queremos é a qualidade das nossas decisões. Parece óbvio, mas muitas vezes não se para avaliar isso de uma forma sistemática. E é muito importante ter essa consciência, né? E aí é quando a ciência vem nos ajudar por trazer a nossa atenção a certos aspectos que intuitivamente a gente meio que sabe, mas às vezes não dá muita importância, mas exatamente essas coisas é que vão nos prejudicar muitas vezes mais adiante. Então facilita muito quando a gente observa o que chama em neurociência, tem a cognição, ou seja, os objetivos seriam as perguntas em si, a estratégia, tem a metacognição, ou seja, é a nossa consciência do processo. E por que isso é importante? Não só a gente começa a ter um foco maior, tem mais oportunidade de sermos mais intencionais nas nossas decisões e ações, mas também a gente começa a observar o porquê de estarmos agindo de algumas maneiras e algumas vezes até nos auto-boicotando, né, em determinados aspectos desse processo. Então, a metacognição é isso, é essa consciência. E para isso, obviamente, precisamos de ter uma preocupação em nos autoconhecer para poder entender o nosso processo e fazer as correções quando necessárias e também ir refinando esse processo de decisão de uma forma que fique cada vez mais efetivo. E para ilustrar o que eu estou falando, se você tiver interesse de ler um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe um artigo, você vai ver o link embaixo, que enfatiza o processo de tomada de decisão, primeiro como um processo, é algo que vai se auto-organizando, ou seja, ele vai se autoformando com o tempo e é dividido em 3 fases. E durante essas fases, ele vai aos poucos se estruturando. Isso nos ajuda a tomar decisões cada vez melhores, cada vez com maior qualidade e com a possibilidade, então, da gente ter melhores resultados.
Então, sendo um processo de auto-organização, a gente pensa também em autorregulação, não só uma autorregulação da nossa disciplina, em termos de definir prioridades, definir ações, mas também como uma autorregulação mental e emocional, porque esse processo de decisão diz respeito a emoções. Desde o momento que começamos a pensar em fazer alguma mudança, ou melhorarmos algo, ou então mudarmos completamente, esse processo já traz uma série de atributos emocionais que precisam ser vistos, e muitas vezes não são. A pessoa simplesmente vai caminhando para frente como se nada estivesse acontecendo, e esse não respeito a esses processos, as emoções, as inferências, isso pode ter uma consequência mais adiante. Então, esse artigo mostra as 3 fases desse processo de auto-organização, e entre parênteses eu colocaria também autorregulação mental e emocional. Ele divide em 3 fases. A primeira fase é a fase do querer, é quando está se formando a vontade. E se for profundo o suficiente, essa vontade seria o nosso propósito. A segunda fase da formação do processo de decisão parece caótico no primeiro momento, porque nós estamos literalmente com a mão na massa e muitas emoções ocorrem, porém, emoções novas e inesperadas começam a ocorrer se você estiver sendo realmente honesto consigo nesse processo. E a terceira fase é a fase de decisão. Então, todo esse processo de novas emoções que começaram na segunda fase, elas ficam muito mais enraizadas nessa fase de decisão. É a fase que você vê, na realidade, as perspectivas realmente se consolidando. E com isso você tem muito mais critério até para reavaliar se precisa fazer alguma mudança ou continuar adiante. Nessa terceira fase você consegue consolidar realmente as decisões e ter certeza do que está fazendo, se precisa mudar alguma coisa, se precisa repriorizar, e você vai ter muito mais clareza. E, como já sabemos, quanto mais clareza, melhor a qualidade das decisões e mais possibilidade de resultados mais de acordo com o que você está buscando e melhor satisfação com os resultados. A importância de você observar essas fases e estar muito consciente disso, ou seja, não só do cognitivo, que é o conteúdo, mas do metacognitivo, que é a consciência do processo em geral, você fica consciente das emoções, você fica consciente do momento, sem entrar no desespero e às vezes até querer parar antes do tempo. Você tem a oportunidade de ir atrás de recursos, de talentos, de aprendizados que possam lhe ajudar mais adiante na concretização das ações e de toda a sua estratégia. Então, saber que o processo de decisão passa por essas fases dá inclusive tempo a você para pensar, para sentir, para avaliar o que está acontecendo e, mais importante, não ter medo, inclusive, de reavaliar, porque você vai estar consciente do seu momento presente, o que você quer que seja mudado, que seja melhorado, e também você começa a ter uma perspectiva do futuro. Então, você vai passando pela fase do medo, da antecipação, para chegar nas decisões finais. E a última parte desse vídeo é só para nos dar uma rápida noção sobre o que precisamos fazer para nos apoiar nesse processo de formação de decisão. Porque parece algo muito simples. Eu quero fazer algo, vou ali, faço, mas a decisão ela tem que estar bem fundamentada, ela tem que estar formada, ela tem que ter uma base. Então, por isso que essas fases são tão importantes. E antes dessas fases, como eu disse no início, eu parti do pressuposto que você já fez um trabalho interior para saber o seu propósito, para ter uma clareza sobre o que realmente você quer ou pelo menos o que você não quer. E também para buscar a motivação, aquela motivação no sentido de drive, de uma força que nos impulsione, como algo a mais que está lhe puxando para frente
independente do que está acontecendo na sua vida, se você tem apoio ou não. Enfim, é importante tomar decisões acertadas e que esse processo seja um processo de muita qualidade. Eu sempre achei que a decisão é a coisa mais importante, é mais importante do que a implementação, porque a implementação ela vai seguir a estratégia que foi feita a partir de uma boa decisão. E como sabemos, tudo que pensamos, fazemos, realizamos, logicamente, vem a partir do nosso cérebro, das habilidades conscientes, das memórias subconscientes. E a área que é responsável pela cognição e metacognição que conversamos aqui nesse vídeo é a área pré-frontal. Então é muito importante que cuidemos da saúde do nosso cérebro. E não é só a falta de doença, aliás, esse é até o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Não é apenas a falta de doença que nos faz saudável, mas um equilíbrio de várias funções da vida, né? Então, do ponto de vista social, mental, emocional. Então, para a gente poder ter boas habilidades cognitivas, metacognitivas, nós precisamos de práticas. Então, desde o óbvio, como alimentação, sono, boas associações, né, com pessoas, né, aquilo que a gente se alimenta, né, não só como comida, mas também o que a gente alimenta a nossa mente e o nosso coração. Isso tudo são qualidades de informações que vão fazer muito bem para o nosso cérebro. E além do cuidado com a saúde de maneira geral, como eu falei, alimentação, exercícios e hábitos, é muito importante também que tenhamos práticas como meditação, como andar na natureza, grounding, que é o contato direto com grama, com areia, com natureza de maneira geral. E fazer diários também, porque é uma forma de diminuir o estresse quando você transfere a responsabilidade, podemos dizer, de uma certa forma, de tentar lembrar de todos os detalhes, colocar no papel. Então, a gente consegue visualizar muito mais todo o processo, toda a estratégia e como estamos. E, lógico, você pode automatizar isso e colocar no seu computador. Mas existem vários estudos mostrando que quando a gente escreve, a gente tem uma conexão muito maior que vão ajudar no seu processo de decisão e, assim, realmente colaborar com o seu processo de conseguir os seus objetivos. Então vamos dar uma pensada nisso e sinta-se à vontade para deixar os seus comentários e alguma pergunta, alguma coisa que você quiser que eu responda para você. Então até a próxima.